Hoje eu vou te explicar se o Espírito Santo está realmente presente na sua vida ou se é algo distante, como muitos pensam. É verdade que algumas pessoas acham que o Espírito Santo só age de forma poderosa em situações extraordinárias, como milagres ou experiências místicas, ou será que ele está mais perto do que imaginamos, agindo no nosso dia a dia, mesmo nas pequenas coisas? Alguns dizem que o Espírito Santo é apenas para líderes religiosos, pastores ou pessoas especiais e que nós, comuns, não temos acesso a ele. Será que o Espírito Santo está tão distante assim que não conseguimos sentir sua presença ou ver seus frutos em nossa vida? Fica até o final, porque hoje, como alguém que já viveu momentos de dúvida e também de profunda certeza, eu vou te mostrar como identificar a presença do Espírito Santo na sua vida. E o melhor, você não precisa ser um teólogo ou ter uma experiência sobrenatural para isso. Vamos descobrir juntos os 10 sinais bíblicos que mostram que o Espírito Santo está com você, transformando sua vida de dentro para fora. Bora lá! Confiança na salvação. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a confiança na salvação. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz: "O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus." O que isso significa? Significa que o Espírito Santo nos dá uma certeza interior, uma convicção profunda de que pertencemos a Deus e que nossa salvação está garantida em Cristo. Isso não é apenas uma teoria ou um sentimento passageiro, é uma certeza que vai além das dúvidas. Você já acordou de manhã com aquela paz inexplicável, mesmo diante de problemas, sabendo que, não importa o que aconteça, você pertence a Deus? Essa segurança não vem de você mesmo, mas é uma obra do Espírito Santo em seu coração. Pense nisso como uma âncora. Quando a vida fica instável, cheia de tempestades e incertezas, essa confiança na salvação mantém você firme. O Espírito Santo sussurra ao seu coração: "Você é meu, nada pode te separar do meu amor." É como ter um selo de garantia espiritual, uma promessa de que você está seguro nas mãos de Deus. E aqui está o mais incrível: essa confiança não depende das circunstâncias. Você pode estar passando por um momento difícil, enfrentando dúvidas ou medos, mas o Espírito Santo continua ali, lembrando você de que a salvação é um presente de Deus, não algo que você precisa conquistar ou merecer. É uma certeza que transcende a lógica humana e se firma na promessa divina. Então, se você já sentiu essa paz, essa convicção de que pertence a Deus, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está trabalhando em você, fortalecendo sua fé e garantindo que você nunca está sozinho. Transformação do caráter. O segundo sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a transformação do caráter. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são apenas palavras bonitas, mas características reais que começam a brotar em você quando o Espírito Santo está agindo. Imagine seu caráter como um jardim. Antes de conhecer a Cristo, esse jardim pode ter sido cheio de ervas daninhas, coisas como egoísmo, raiva, impaciência ou falta de perdão. Mas quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele começa a plantar sementes de amor, alegria, paz e todas as outras virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. E aos poucos, você começa a notar mudanças. Por exemplo, talvez antes você perdia a paciência com facilidade, mas agora consegue respirar fundo e responder com calma. Ou talvez você costumava guardar rancor, mas agora sente um desejo genuíno de perdoar. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas são evidências de que o Espírito Santo está trabalhando em você, transformando seu caráter para que você se torne mais parecido com Jesus. E aqui está algo importante. Essa transformação não é superficial. Não se trata de apenas fingir que você é uma pessoa boa. É uma mudança que vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo está moldando seu coração. Ele não apenas muda suas ações, mas também seus pensamentos e motivações. É como se ele estivesse esculpindo uma obra de arte, tirando tudo o que não reflete a imagem de Cristo e revelando a beleza que ele colocou em você. Então, se você já notou que está mais paciente, mais amoroso ou mais gentil do que costumava ser, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está transformando você,
dia após dia, para que você possa refletir o caráter de Cristo em tudo o que faz. E se você ainda não viu muitas mudanças, não se preocupe. A transformação é um processo contínuo. Peça ao Espírito Santo que continue trabalhando em você e esteja aberto para as mudanças que ele quer fazer. Afinal, ele é o melhor jardineiro que existe e ele sabe exatamente o que seu jardim precisa para florescer. Paixão pelo evangelismo. O terceiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a paixão pelo evangelismo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Isso significa que quando o Espírito Santo está em você, ele não apenas transforma sua vida, mas também te enche de um desejo ardente de compartilhar o Evangelho. Imagine isso. Antes de conhecer a Cristo, talvez você não se importava muito com a fé das outras pessoas. Mas quando o Espírito Santo entra em sua vida, algo muda. Você começa a sentir um amor profundo por aqueles que ainda não conhecem Jesus e uma urgência em compartilhar a boa notícia da salvação. É como se o Espírito colocasse um fogo no seu coração, um fogo que não pode ser contido. E aqui está o mais incrível: essa paixão pelo evangelismo não vem de você mesmo. Não é algo que você precisa forçar ou criar. É o Espírito Santo que te capacita, te dando a coragem e as palavras certas para falar de Jesus. Ele transforma seu medo em ousadia, sua timidez em confiança. Você pode até se surpreender com a forma como ele age através de você. Por exemplo, talvez antes você tinha medo de falar sobre sua fé, mas agora sente uma paz e uma clareza que não vinham de você mesmo. Ou talvez você começa a ver as pessoas de uma forma diferente, com compaixão e amor, e sente um desejo genuíno de ajudá-las a conhecer Jesus. Essas são evidências de que o Espírito Santo está trabalhando em você, te transformando em uma testemunha poderosa do amor de Deus. E não se trata apenas de palavras. O evangelismo também acontece através das suas ações. Quando você vive uma vida de amor, bondade e integridade, as pessoas ao seu redor começam a notar que há algo diferente em você. Elas veem o fruto do Espírito em sua vida e ficam curiosas para saber o que faz você ser assim. E aí, quando elas perguntam, você tem a oportunidade de compartilhar sobre Jesus. Então, se você já sentiu esse desejo ardente de falar de Jesus, ou se já percebeu que suas ações estão impactando as pessoas ao seu redor, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está te usando para levar a luz de Cristo a um mundo que precisa desesperadamente de esperança. E se você ainda não se sente tão confiante, não se preocupe. O Espírito Santo não te chama para fazer isso sozinho. Ele está com você, te guiando e te capacitando. Peça a Ele que te encha de coragem e sabedoria e esteja aberto para as oportunidades que Ele vai colocar no seu caminho. Afinal, compartilhar o Evangelho não é apenas uma tarefa, é um privilégio. Dom de línguas. O quarto sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é o dom de línguas. Em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, a Bíblia descreve como os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Esse dom é uma das manifestações mais marcantes do Espírito, mas também uma das mais discutidas. Então, o que ele realmente significa? O dom de línguas é uma forma sobrenatural de se conectar com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo explica: "Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios." Isso significa que, quando você fala em línguas, está se comunicando diretamente com Deus de uma maneira que vai além das palavras humanas. É como uma oração que vem do seu espírito, guiada pelo Espírito Santo. Imagine isso: você está orando, mas não consegue encontrar as palavras certas para expressar o que está sentindo. Talvez seja gratidão, dor, alegria ou até uma necessidade profunda. É aí que o dom de línguas entra. O Espírito Santo te capacita a orar de uma forma que transcende a linguagem humana, levando suas orações diretamente ao coração de Deus. E aqui está algo importante: o dom de línguas não é apenas para momentos extraordinários, ele pode ser uma parte constante da sua vida de oração. Muitas pessoas relatam que, ao orar em línguas, sentem uma paz profunda, uma conexão mais íntima com Deus e até mesmo uma renovação espiritual.
É como se o Espírito Santo estivesse orando através de você, alinhando seu coração com a vontade de Deus. Mas é importante lembrar que o dom de línguas não é o único sinal da presença do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, Paulo fala sobre diversos dons espirituais e cada um deles é importante. O dom de línguas é um presente maravilhoso, mas o verdadeiro teste da presença do Espírito Santo é uma vida transformada, cheia do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência e todas as outras virtudes que refletem o caráter de Cristo. Então, se você já experimentou o dom de línguas, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está te capacitando a se conectar com Deus de uma forma única e poderosa. Mas se você ainda não experimentou esse dom, não se preocupe. O Espírito Santo age de muitas maneiras, e o mais importante é estar aberto para ele trabalhar em você, seja através de línguas ou de outros dons. O que realmente importa é que você esteja buscando uma relação íntima com Deus, permitindo que o Espírito Santo guie sua vida e te transforme cada dia mais à imagem de Cristo. Afinal, os dons espirituais são ferramentas para edificar a igreja e glorificar a Deus, e o Espírito sabe exatamente como usá-los em sua vida. Amor profundo por Jesus. O quinto sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é um amor profundo por Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz: "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Isso significa que o Espírito Santo não apenas nos transforma, mas também enche nosso coração de um amor intenso e apaixonado por Jesus. Imagine isso: antes de conhecer a Cristo, talvez você até ouvia falar dele, mas ele parecia distante, como uma figura histórica ou religiosa. Mas quando o Espírito Santo entra em sua vida, algo muda. Jesus deixa de ser apenas um nome ou uma ideia. Ele se torna real, presente e pessoal. Você começa a sentir um amor tão profundo por ele que não consegue mais ficar calado. Falar de Jesus se torna natural, como falar de alguém que você ama profundamente. E aqui está o mais incrível: esse amor não vem de você mesmo, não é algo que você precisa forçar ou criar. É o Espírito Santo que derrama esse amor em seu coração, te conectando de uma forma íntima e poderosa com Jesus. É como se ele abrisse seus olhos para ver quem Jesus realmente é: o Salvador que deu a vida por você, o amigo que nunca te abandona, o Rei que reina com amor e justiça. Esse amor profundo por Jesus se reflete em tudo o que você faz. Suas orações se tornam mais sinceras, sua adoração mais intensa e sua vida mais alinhada com a vontade dele. Você começa a priorizar o que é importante para Jesus: amar as pessoas, servir aos necessitados, viver com integridade e compartilhar o Evangelho. Sua vida se torna um reflexo do amor que você recebeu dele. Por exemplo, talvez antes você orava apenas por obrigação, mas agora sente um desejo genuíno de passar tempo com Jesus, conversando com ele como um amigo próximo. Ou talvez você começa a ver as pessoas com os olhos de Cristo, sentindo compaixão por aqueles que estão perdidos ou sofrendo. Essas são evidências de que o Espírito Santo está trabalhando em você, te enchendo de amor por Jesus e por tudo isso que ele representa. E esse amor não é estático, ele cresce. Quanto mais você se rende ao Espírito Santo, mais seu amor por Jesus se aprofunda. É como uma chama que nunca se apaga, mas só aumenta. E quanto mais você ama Jesus, mais sua vida se transforma, porque o amor dele te inspira, te motiva e te guia em tudo o que você faz. Então, se você já sentiu esse amor profundo por Jesus, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está te conectando de uma forma íntima e poderosa com o Salvador, e isso muda tudo. Mas se você ainda não sente esse amor de forma tão intensa, não se preocupe. Peça ao Espírito Santo que derrame esse amor em seu coração e esteja aberto para ele trabalhar em você. Afinal, o amor por Jesus é a essência da vida cristã. É o que nos motiva a seguir adiante, mesmo nos momentos difíceis, e o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Então, deixe o Espírito Santo te encher desse amor e transformar sua vida de dentro para fora. Conhecimento da verdade. O sexto sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é o conhecimento da verdade. Em 1 João capítulo 2, versículo 27, a Bíblia diz: "Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele como ela os ensinou."
Isso significa que o Espírito Santo é nosso professor, guiando-nos a compreender as verdades profundas de Deus. Imagine isso. Antes de conhecer a Cristo, talvez, a Bíblia parecia confusa, cheia de histórias e ensinamentos difíceis de entender. Mas, quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele abre seus olhos para enxergar a palavra de Deus de uma forma nova. Versículos que antes pareciam complicados começam a fazer sentido. Passagens que você já leu muitas vezes ganham um significado profundo e pessoal. É como se uma luz se acendesse, revelando o que antes estava escondido. E aqui está o mais incrível: esse conhecimento não é apenas intelectual. Não se trata de acumular informações ou decorar versículos. É uma compreensão espiritual que transforma sua vida. O Espírito Santo não apenas te ensina a verdade, ele te ajuda a vivê-la. Ele te mostra como aplicar a palavra de Deus em suas decisões, relacionamentos e desafios diários. Por exemplo, talvez você já leu um versículo como Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que fala sobre não se preocupar, mas apresentar tudo a Deus em oração. Antes, isso poderia parecer apenas um conselho bonito, mas com a ajuda do Espírito Santo você começa a entender que é uma promessa real. E quando você coloca isso em prática, experimenta a paz que excede todo entendimento. Isso é o Espírito Santo te guiando à verdade e te ajudando a vivê-la. E esse conhecimento não para por aí. O Espírito Santo também te ajuda a discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Em um mundo cheio de opiniões, filosofias e mentiras, ele te dá um radar espiritual para identificar o que vem de Deus e o que não vem. É como ter um guia que sempre sabe o caminho certo, mesmo quando tudo ao seu redor parece confuso. Então, se você já sentiu que a Bíblia ganhou vida em suas mãos, ou se já experimentou aquela clareza que só o Espírito Santo pode dar, saiba que isso é um sinal claro da presença dele em sua vida. Ele está te ensinando, te guiando e te transformando através da verdade. E se você ainda não sente essa compreensão de forma tão clara, não se preocupe, o Espírito Santo está sempre disposto a ensinar. Peça a Ele que abra seus olhos para entender a palavra de Deus e esteja aberto para aprender. Afinal, a verdade não é apenas algo que conhecemos, é algo que nos liberta, nos fortalece e nos aproxima de Deus. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: "Conhecerão a verdade e a verdade os libertará." E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em sua vida. Ele te guia à verdade que liberta, transforma e dá sentido à sua jornada. Então permita que ele continue te ensinando e veja como sua vida se transforma à medida que você caminha na verdade de Deus. Santidade na prática. O sétimo sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a santidade na prática. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, a Bíblia diz: "Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo." Santidade pode parecer uma palavra pesada ou distante, mas, na verdade, é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Imagine isso: antes de conhecer a Cristo, talvez você vivia sem se preocupar muito com certas atitudes ou escolhas. Mas, quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele começa a te mostrar o que é certo e o que é errado, não apenas de forma teórica, mas de uma maneira que transforma seu comportamento. Coisas que antes pareciam normais ou aceitáveis, agora começam a parecer erradas, porque o Espírito Santo está te guiando a viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui está o mais incrível: a santidade não é sobre ser perfeito ou sobre seguir uma lista de regras. É sobre ser separado para Deus, vivendo de uma forma que o honra e reflete seu caráter. O Espírito Santo não apenas te mostra o que é santo, ele te dá o poder para viver dessa forma. É ele quem te ajuda a resistir às tentações, a tomar decisões corretas e a amar as pessoas de maneira genuína. Por exemplo, talvez antes você tinha o hábito de mentir para se livrar de problemas, mas agora sente um desconforto interior quando pensa em fazer isso. Ou talvez você costumava guardar rancor, mas agora sente um desejo genuíno de perdoar, mesmo quando é difícil. Essas mudanças não vêm de você mesmo, são obra do Espírito Santo, te transformando para que você possa viver em santidade. E a santidade não se limita às grandes decisões, ela está presente nas pequenas escolhas do dia a dia, é como você trata as pessoas, como fala, como reage às dificuldades.
É a integridade que você demonstra no trabalho, a paciência que você tem com sua família, a honestidade que você pratica mesmo quando ninguém está olhando. Tudo isso são evidências de que o Espírito Santo está moldando seu caráter para que você seja mais parecido com Jesus. Então, se você já notou que está mais consciente das suas escolhas e mais disposto a fazer o que é certo, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está te guiando a viver em santidade, não por obrigação, mas por amor a Deus e aos outros. E se você ainda sente que está longe de ser santo, não se preocupe. A santidade é um processo e o Espírito Santo está com você em cada passo do caminho. Peça a Ele que continue te transformando e esteja aberto para as mudanças que Ele quer fazer em sua vida. Afinal, santidade não é sobre ser perfeito, é sobre ser moldado por Deus, dia após dia, para refletir sua glória. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as marcas de uma vida santa e elas só podem ser produzidas pelo Espírito Santo. Então, permita que ele continue trabalhando em você e veja como sua vida se transforma à medida que você caminha em santidade. Discernimento espiritual. O oitavo sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é o discernimento espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a Bíblia fala sobre o discernimento de espíritos, que é a capacidade de distinguir entre o que vem de Deus, o que vem do inimigo e o que vem do ser humano. Esse dom é como um radar espiritual que o Espírito Santo coloca em você para te proteger e guiar. Imagine isso, você está em uma situação onde precisa tomar uma decisão importante, mas tudo parece confuso. As opiniões são muitas, as informações são contraditórias e você não sabe em quem ou no que confiar. É aí que o discernimento espiritual entra. O Espírito Santo te dá uma sensibilidade especial para perceber o que está por trás das palavras, das ações e até das intenções das pessoas. É como se ele sussurrasse no seu ouvido: cuidado com isso ou isso é de Deus. E aqui está o mais incrível: o discernimento espiritual não é apenas sobre identificar o mal, ele também te ajuda a reconhecer a voz de Deus e a sua direção. Por exemplo, talvez você está orando sobre uma decisão e de repente sente uma paz interior que confirma o caminho certo. Ou talvez você está lendo a Bíblia e um versículo salta aos seus olhos trazendo clareza para uma situação difícil. Essas são formas como o Espírito Santo te guia através do discernimento, mas o discernimento também é uma ferramenta de proteção. Em um mundo cheio de mentiras, enganos e armadilhas espirituais, o Espírito Santo te ajuda a identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Ele te alerta sobre pessoas que podem te influenciar negativamente, sobre situações que podem te afastar de Deus e até sobre pensamentos que não vêm dele. É como ter um detector de mentiras espiritual que te mantém seguro e alinhado com a vontade de Deus. Por exemplo, talvez você já esteve em uma conversa onde algo parecia fora do lugar, mas você não conseguia explicar o que era. Ou talvez você já sentiu um alerta interior sobre uma decisão que parecia boa, mas não era a melhor. Esses são momentos em que o Espírito Santo está usando o dom de discernimento para te proteger e guiar. Então, se você já experimentou essa sensibilidade espiritual, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está te capacitando a enxergar além das aparências e a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. E se você ainda não sente que tem muito discernimento, não se preocupe. O Espírito Santo está disposto a te ensinar. Peça a Ele que aumente sua sensibilidade espiritual e esteja atento aos seus sinais. Afinal, discernimento não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar no Espírito Santo para te guiar, mesmo quando o caminho parece incerto. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade." E é exatamente isso que o discernimento espiritual faz. Ele te conecta com a verdade de Deus, te protegendo de enganos e te guiando no caminho certo. Então permita que o Espírito Santo continue trabalhando em você e veja como sua vida se torna mais clara e segura à medida que você caminha com ele. Intercessão divina. O nono sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é o conforto. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Essa palavra é poderosa porque ela revela um dos papéis mais importantes do Espírito em nossa vida.
Ele está aqui para nos confortar, nos fortalecer e nos encorajar, especialmente nos momentos mais difíceis. Imagine isso: você está passando por uma situação que parece insuportável. Talvez seja uma perda, uma decepção, uma crise financeira ou até uma luta interna. As palavras das pessoas ao seu redor, por mais bem intencionadas que sejam, não são suficientes para aliviar a dor que você sente. É aí que o Espírito Santo age. Ele entra em cena como um amigo fiel, alguém que não apenas entende sua dor, mas também tem o poder de trazer uma paz que vai além da compreensão humana. E aqui está o mais incrível: o conforto do Espírito Santo não é apenas um sentimento passageiro, é uma presença real e transformadora. Ele não apenas seca suas lágrimas, mas também renova suas forças, te dando a coragem para seguir em frente. É como se ele colocasse uma mão no seu ombro e dissesse: "Eu estou aqui, você não está sozinho, eu vou te ajudar a superar isso." Por exemplo, talvez você já esteve em um momento de desespero, onde tudo parecia perdido, mas de repente sentiu uma paz inexplicável tomar conta do seu coração. Ou talvez você já chorou tanto que achou que não aguentaria mais, mas de alguma forma encontrou forças para levantar e continuar. Esses são momentos em que o Espírito Santo está agindo como seu consolador, trazendo alívio e esperança mesmo no meio da tempestade. E o conforto do Espírito Santo não se limita às grandes crises. Ele também está presente nas pequenas lutas do dia a dia, aquela ansiedade que te persegue, aquela solidão que parece não ter fim, aquela dúvida que tira sua paz. O Espírito Santo está lá, te lembrando que você não precisa carregar esses fardos sozinho. Ele está pronto para te ajudar, te guiar e te fortalecer em cada passo do caminho. Então, se você já sentiu esse conforto em momentos difíceis, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está com você, te envolvendo com seu amor e te dando a força que você precisa para seguir em frente. E se você ainda não sentiu esse conforto de forma tão clara, não se preocupe. O Espírito Santo está sempre disposto a agir. Peça a Ele que te encha de sua paz e esteja aberto para receber seu consolo. Afinal, Ele é o melhor amigo que você pode ter. Alguém que nunca te abandona, nunca te decepciona e sempre sabe exatamente o que você precisa. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza." E é exatamente isso que ele faz. Ele te conforta, te fortalece e te lembra que não importa o que você esteja passando, você nunca está sozinho. Então, permita que o Espírito Santo continue trabalhando em você e veja como sua vida se transforma à medida que você experimenta o conforto dele. Intercessão do Espírito Santo. O 10º sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a intercessão. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com sussurros inexprimíveis." Isso significa que, mesmo quando não sabemos o que dizer ou como orar, o Espírito Santo está ali, orando por nós de uma forma que vai além das palavras. Imagine isso: você está passando por uma situação tão difícil que as palavras simplesmente não vêm. Talvez seja uma dor tão profunda que você nem consegue expressar ou uma confusão tão grande que você não sabe por onde começar. É aí que o Espírito Santo entra em ação. Ele pega suas lágrimas, seus suspiros, seus silêncios e os transforma em orações poderosas que chegam diretamente ao coração de Deus. E aqui está o mais incrível: o Espírito Santo não apenas ora por você, ele ora de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 27, a Bíblia diz: "Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Isso significa que, mesmo quando você não sabe o que pedir, o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa e o que é melhor para você. Por exemplo, talvez você já esteve em um momento de angústia, onde as palavras simplesmente não saíam, mas você sentiu uma paz interior, como se alguém estivesse levando suas orações a Deus. Ou talvez você já orou por algo, mas as coisas não aconteceram como você esperava, e só mais tarde você percebeu que o Espírito Santo estava te protegendo de algo que não era bom para você.
Esses são momentos em que o Espírito Santo está intercedendo por você, alinhando suas orações com a vontade perfeita de Deus. E a intercessão do Espírito Santo não se limita aos momentos de fraqueza, ela acontece o tempo todo, mesmo quando você não percebe. É como se ele estivesse constantemente levando suas necessidades, seus sonhos e suas lutas diante de Deus, garantindo que nada passe despercebido. Ele é o seu maior intercessor, alguém que nunca para de orar por você. Então, se você já sentiu essa intercessão em sua vida, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo. Ele está com você, orando por você e garantindo que suas orações sejam ouvidas e respondidas de acordo com a vontade de Deus. E se você ainda não sentiu essa intercessão de forma tão clara, não se preocupe. O Espírito Santo está sempre disposto a agir. Peça a Ele que interceda por você e esteja aberto para a sua direção. Afinal, Ele é o melhor intercessor que você pode ter. Alguém que conhece seu coração, entende suas necessidades e sempre sabe o que é melhor para você. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre." E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele intercede por você, te guia e te lembra que não importa o que você esteja passando, você nunca está sozinho. Então permita que o Espírito Santo continue trabalhando em você e veja como sua vida se transforma à medida que você experimenta a intercessão dele. Então, será que o Espírito Santo está presente na sua vida? Como vimos, ele age de formas poderosas e práticas, desde a confiança na salvação até o conhecimento da verdade. Cada sinal é uma evidência de que ele está com você, transformando sua vida de dentro para fora. Esta semana, escolha um sinal para focar. Ore para que o Espírito trabalhe essa área em sua vida e observe as mudanças. E se você identificou algum desses sinais, compartilhe nos comentários como o Espírito tem agido em você. Lembre-se, o Espírito Santo não está distante. Ele está com você, guiando, consolando e transformando. Deixe ele ser o seu maior aliado nessa jornada. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem a mais pessoas. Além disso, ative o sininho para receber notificações e não perder os próximos conteúdos. Até a próxima e que o Espírito Santo continue guiando cada passo do seu caminho.